A pessoa pergunta: o que acontece quando se aborta? O que acontece com quem aborta e para quem foi abortado? Esse processo da gestação é um processo no qual há momentos em que a alma está mais coligada com o feto e outros momentos em que está muito menos coligada com o feto. E, principalmente no princípio, a coligação com o feto não é permanente. Então, este ser que está descendo, este ser vai fazendo os seus contatos, vai fazendo as suas ligações, até que durante os meses de gestação ele encarna totalmente. Mas durante alguns meses ele não está totalmente encarnado e há momentos em que não está totalmente presente. Então, quando uma criatura aborta, se naquele momento a alma não estava totalmente presente, o trauma de ser mandada de volta é menor. Mas se naquele momento a alma estava totalmente presente ali, trabalhando a sua encarnação, e acontece o aborto, então o trauma é maior. Então, são vários níveis de coisas, não são todos iguais. Agora, essa sensação e esta impressão de ter tido uma trajetória interrompida, isto a alma que estava encarnando tem esta impressão de ter sido interrompida em alguma coisa. E isto é mais ou menos forte para a alma segundo a sua evolução. Então, se há uma alma evoluída, ela sente este ato de mandá-la de volta muito fortemente. Agora, se era uma alma pouco evoluída, ela sente isto, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo efeito. Então, estas coisas variam caso por caso. É isto que acontece, se interrompe a trajetória de alguém que vinha viver aqui. Mas isto é muito relativo, tem que se ver caso por caso, e é muito importante o que acontece depois também. Eu conheci alguém que havia feito alguns abortos. E quando tomou consciência destas coisas e percebeu o que tinha feito, se pôs a equilibrar isto, ajudando pessoas a nascerem, ajudando pessoas a viverem. Ela procurava demover quem ia fazer aborto de fazer aborto. Ela chegou a evitar vários abortos. Isto foi o sistema que ela encontrou para equilibrar o que havia se passado. Pois não. É um aborto espontâneo, é outra coisa. É um ser que veio encarnar, mas que só precisava daqueles meses ou daquelas semanas, não precisava de encarnar totalmente. Precisava dessa experiência até um certo ponto, depois não precisava mais e retornava. E uma pessoa diz: quando eu era espírita, eu abominava o aborto, mas hoje em dia eu sou favorável. Estou certo? Se uma alma já está conectada com aquele embrião, um aborto significa mandar aquela alma de volta violentamente. O processo de encarnação é um processo ordenado, organizado, é um processo gradual, na qual a alma vai se preparando para vir para a Terra. E este processo da encarnação tem início muito antes da concepção aqui, muito antes do ato sexual aqui. Quando o ato sexual acontece e acontece a fecundação, aquela alma já estava se preparando para aquela vida há muito tempo. Aquela alma já estava se conectando com aqueles canais que são os seres que a trazem à Terra.
Então, qualquer interrupção neste processo significa esta alma ser mandada de volta, muitas vezes de forma traumática. Então, isto pode ser para algumas almas um trauma, dado aquela preparação que elas vinham fazendo e dado o caminho que já percorreram até o momento da encarnação. Geralmente, cria-se karma com a alma que é mandada de volta assim. Cria-se um karma e no próximo encontro sobre a Terra se vai colher os frutos deste karma. Um ser que foi rejeitado desta forma, se nos reencontra aqui na Terra, vai reagir. E nós não sabemos por que aquele ser está reagindo tanto conosco. Pode ter sido um ato anterior cometido com ele. Vocês notam que nunca se pronunciou a palavra assassinato nesta resposta, porque há muitos que acham que o aborto é um assassinato puro e simples. Nós não pronunciamos esta palavra porque nenhum de nós morre ou deixa de morrer. Nós estamos sempre vivos, portanto não se pode assassinar ninguém. Não há quem consiga assassinar um outro, porque a mônada é eterna, a mônada não é mortal. De forma que não há assassinato algum. O que há é a interrupção de um processo que iria incluir uma passagem sobre a Terra, como alma encarnada. Então há uma interrupção desse processo, há uma mudança artificial em um processo que seria um processo natural. Como aliviar o karma de uma pessoa que fez aborto? Pergunta aqui uma pessoa. Quem pode aliviar o karma de uma pessoa que fez aborto é só a própria pessoa, porque ela teria que compensar esta vida que ela fez retornar. Então, o aborto é nós mandarmos de volta alguém que ia encarnar. Para compensar isto, nós precisamos ajudar alguém a encarnar. Ou ajudar alguém que esteja sendo instrumento para ser mãe ou ser pai, ou nós mesmos trazermos alguém que precise encarnar. Nem sempre nós temos que retribuir com o mesmo fato, mas nós podemos retribuir ajudando alguém a não fazer o aborto que pretendia. Se alguém desiste do aborto por nossa ajuda, aquilo já começou a compensar o aborto que nós fizemos. Então isto é muito amplo e nós teríamos que realmente pedir luz e pedir apenas oportunidade para equilibrar este karma. Basta a intenção de produzir equilíbrio. Basta a intenção. Você não precisa ter um filho porque abortou um filho. Você precisa aspirar a equilibrar o que você fez. E aí a lei do equilíbrio vai te trazer as circunstâncias para você equilibrar aquilo. Você pode equilibrar aquilo fazendo uma outra coisa e estará equilibrando aquilo. Mas precisa que a lei do equilíbrio traga isto para você realizar. É só ter aspiração a fazer o equilíbrio, que nós temos esta oportunidade. Isto em qualquer setor, não só neste. Agora, a mesma pessoa pergunta se no caso de um aborto espontâneo ou provocado, qual é a situação desta alma? Um aborto espontâneo pode ser que a alma tenha decidido retornar. Que a alma, quando se deu conta de que estava encarnando, ela não quis e retornou. Isto pode ser um aborto espontâneo. Agora, um aborto provocado, isto a alma se sente como que expulsa, ela se sente retornando. Então, a sensação desta alma é uma sensação de frustração. Embora ela possa não compreender o que está acontecendo,
mas ela sente aquele movimento de retorno que ela não optou por isto. E a pessoa pergunta se esta alma voltará a ter os mesmos pais biológicos no futuro. Isto depende de como o karma se organiza. O karma pode se organizar de forma que aquela alma volte a encarnar através dos mesmos pais biológicos. Aí ela não vai ter um relacionamento muito tranquilo com os pais, porque ela guarda esta recordação de que anteriormente ela foi expulsa. Agora, pode não acontecer isto e pode os pais biológicos, por karma, no futuro, quando quiserem um filho, não conseguirem. Então o karma aqui pode agir de diferentes formas, mas isto é sempre em benefício das pessoas envolvidas. Aquilo que for melhor para o crescimento da consciência dos envolvidos, isto o karma organiza. O karma não é um castigo. O karma é uma forma de se restaurar as coisas, de se reequilibrar as coisas e de nós aprendermos e de nós crescermos em consciência. Então, estas coisas kármicas são sempre a forma melhor de nós aprendermos algo diante de uma situação vivida ou nos preparando para alguma situação futura. E esta pessoa pergunta se a situação de quem abortou é uma situação de assassinato. Esta questão é muito relativa e depende do nível de consciência das pessoas. Então, quanto mais a pessoa tem consciência de uma coisa, mais ela é responsável. E quanto menos ela tem consciência, quanto mais ela ignora, menos responsável ela é. Agora, isto não quer dizer que a pessoa que ignore as coisas fique totalmente irresponsável. Não, ela ignorando, a responsabilidade dela é menor do que um que não ignorava. E aí o equilíbrio kármico se dá de uma maneira mais suave do que nos casos em que a pessoa era responsável, tinha conhecimento. E uma pessoa diz que quando ela era mais jovem, ela praticou um aborto. E hoje ela sente um grande arrependimento por ter mandado de volta uma alma que teria um caminho. Mas que na ocasião ela fez isso porque ela achava que era melhor aquela pessoa não nascer, porque ela não tinha condições de recebê-la. E como ela poderia equilibrar esse ato? Olha, você pode procurar no livro Hora de Crescer Interiormente aquela história em que Hércules mata uma pessoa e depois, para equilibrar isto, ele salva uma outra. Você vai ler aquela história e reflita sobre aquele assunto. Aqui uma pessoa está constatando que os abortos são um fato trivial hoje e que as pessoas abortam normalmente, como se isto nada fosse. E ela gostaria de ter um esclarecimento sobre isto, principalmente o que acontece com o ser que é abortado. Aqui também cada caso é um caso, porque se alguém um dia fez um aborto, numa vida sucessiva, ele pode ser abortado para retorno kármico. Então, há seres que são abortados porque, por sua vez, nas vidas anteriores abortaram. Então, tem que equilibrar este fato. Agora, se o ser nunca abortou e é abortado, quando ele renascer, ele vai ter oportunidades maiores
do que aquelas que naturalmente teria. Porque se ele foi abortado, a sua evolução foi interrompida, o seu processo foi interrompido e ele teve que retornar. Na próxima encarnação, ele vem com facilitações para a sua evolução que lhe vão compensar esse aborto anterior, este fato anterior. Agora, quem aborta, seja como for, vai receber o karma de retorno disto. E isto também é muito pessoal. O karma de retorno não é igual para todos. O que nós podemos ter como certo é que tudo o que fazemos a nós retorna. E sempre que nós desequilibramos alguma coisa, nós vamos ter oportunidade de reequilibrar numa próxima etapa. Então, quem acha que desequilibrou alguma coisa, certamente vai ter oportunidade de equilibrar isto de alguma forma. Pessoas, por exemplo, que abortaram, podem ter a oportunidade de salvar uma vida. E assim aquilo fica equilibrado dentro do karma. E outras oportunidades que podem acontecer. Desde que a gente reconheça e que a gente peça que isto seja equilibrado. E dentro da lei do equilíbrio, nós não estaremos recebendo favor nenhum de ver isto equilibrado. Porque isto é de lei, que tudo deve ser equilibrado. Com a nossa colaboração ou compulsoriamente. Porque o universo não pode entrar em desequilíbrio. E não entra em desequilíbrio. E uma pessoa está perguntando, se a natureza faz aborto, por que que quando fazemos é crime? É muito diferente um aborto feito pela natureza e o aborto que nós fazemos. É muito diferente. O aborto que a natureza faz é quando aquela alma devia ficar só aquele tempo em contato com a matéria corporal. Então há almas que não têm necessidade de ficar 9 meses sendo geradas e depois de encarnar. O débito que elas deixaram com o plano físico ou o tipo de experiência que elas têm que fazer no plano físico ou o contato que elas têm que fazer com o nível físico pode ser curto. Pode ser contato de semanas, de meses. Então, quando é só aquilo que é necessário, não precisa mais, a alma pode voltar para continuar o seu trajeto, a natureza aborta. Há muitos motivos científicos e conhecidos para o aborto, mas em última análise é isto. A natureza aborta porque a alma devia ficar só aquilo. Depois devia se preparar para uma nova encarnação ou para uma outra etapa. De forma que é muito diferente um aborto natural de um aborto provocado. E o que se passa quando uma alma é abortada? Pergunta uma pessoa. Como opera aqui a lei do karma? Alguns são abortados porque em vidas passadas abortaram. Então o karma retorna e ele com isso equilibra um karma. Agora, quando alguém é abortado, ele volta, ele retorna violentamente para a sua origem. E isto pode, em certos casos, traumatizar a criatura, porque ela não desencarnou por morte natural, ela foi abortada. Então é como se ela fosse mandada de volta muito violentamente, muito rapidamente, interrompendo o seu processo de descida. É um equívoco abortar se a criatura não era bem-vinda. A criatura pode vir, pode nascer aqui no plano físico e depois ela pode ser adotada por quem quiser. Ela pode ser doada para alguém. Alguém que queira pode recebê-la. De forma que não há razão nenhuma para fazer isto. Se não quer, doa. Outro adota.
Isto não é uma coisa muito tradicional, mas cabe aqui. Pois não. Como ficaria o karma dessas duas pessoas, Danai, por exemplo, que doa? Ah, bom. O karma. O karma vai ajustar isso no futuro, não é? Você resolve segundo a sua consciência. Se, segundo a sua consciência, não ficou tudo equilibrado, o karma vai se encarregar de equilibrar. Então, ou se você abortou, você na próxima vai ser abortado, ou se você abortou alguém, você na próxima vai reencontrá-lo como um inimigo, se ele não for evoluído. Agora, se ele for evoluído, você vai reencontrá-lo e ele vai até te ajudar a se encontrar melhor. Cada caso é um caso. A lei do perdão, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, tudo isso existe. E tem almas que conhecem essas leis, de forma que cada caso é um caso. Ontem foi dito que quando existe um aborto espontâneo, é porque aquela alma que está encarnando só precisava daquele tempo para a sua experiência ou para a sua aprendizagem. Não precisava dos 9 meses e do nascimento. Ela só precisava daqueles meses que ela viveu no útero materno. Então, com base nisto que foi dito, uma pessoa está perguntando qual é o aprendizado para a mãe que passa por vários abortos espontâneos. Bem, esta criatura também está aprendendo alguma coisa, ou está equilibrando algo que ela fez no passado. Então, se alguém tiver abortado voluntariamente, a uma certa altura, quando ela queria ter um filho, acontece um aborto espontâneo, porque aí ela vai perceber nela o que ela fez com as almas anteriores que foram abortadas. Isto é, ela vai passar pela frustração que as almas passaram quando foram mandadas de volta. E assim fica tudo equilibrado. Como a lei do karma é perfeita, se alguém tem vários abortos espontâneos, é porque para aquela pessoa foram canalizadas as almas que precisavam de um curto período de encarnação. Porque aí se equilibravam duas necessidades. A necessidade das almas de estarem pouco tempo e a necessidade da mãe de passar pela frustração quantas vezes for necessária até ela equilibrar os débitos passados. Então nós ficamos conhecendo uma lei e aplicamos aquela lei nas coisas que acontecem e logo compreendemos, em parte, a razão das situações. Há pessoas que pensam que os filhos são deles, que eles são os proprietários dos filhos. Ainda ontem uma pessoa pronunciou esta frase: a minha filha. Nós temos esta tendência por achar que os outros são nossos. Então, quando nós damos a possibilidade para alguém encarnar, isto não quer dizer que nós sejamos proprietários daquela alma. Aquela alma não é nossa. Nós estamos servindo aquela alma e aquela alma está se valendo deste canal a serviço para ela encarnar. É claro que disto vai surgir, ou já existe, um sentimento de harmonia, de mútuo amor, de mútua estima, de muita fraternidade, de serviço, mas não de posse. Então, isto de nós acharmos que quem nasce através de nós é nosso, isto é um erro que precisa ser esclarecido. E muitas pessoas levam muito tempo para aprender isto. E passam por certas provas na vida até que elas aprendam que aquela criatura
não é de sua propriedade. E isto acontece não só durante a gestação, quando há um aborto, e isto subjetivamente vai preparando a pessoa para ela ver que ela não tem poder sobre aquele ser. Porque se ela tivesse poder sobre aquele ser, ele não retornaria à revelia da vontade dela. Então todas estas coisas, isto que em psicologia se chama de perdas, eu digo perdas entre aspas porque acho que a gente nunca perde nada, mas a psicologia chama de perda. Então, todas estas perdas são muito importantes porque a gente descobre que não é proprietário. A gente vai perdendo o sentido de posse com todas estas perdas, entre aspas. Então, uma pessoa pode passar pela experiência de aborto para ela perder o sentido de posse, para o sentido de posse nela ficar abalado. E esse sentido de poder inferior, de achar que é dona de uma coisa, ou de uma pessoa, ou de uma criatura. Então existe aí um trabalho profundo em cada um quando estas coisas acontecem. E nós não podemos ver, ou nem sempre podemos ver claramente nestas situações. Mas, em geral, quando a gente aceita a situação que veio naturalmente, em seguida vem a compreensão. Ou se não vem em seguida, a compreensão vem com o tempo. Mas a gente sempre aprende. Agora, mesmo que mentalmente a gente não consiga elaborar, não consiga compreender, internamente aquilo faz efeito. Então a gente está sempre realmente aprendendo. E uma pessoa está perguntando se um aborto induzido pode gerar karma, ou se ele em si já é um karma. Bem, vocês sabem que a lei do karma é uma lei muito universal, muito ampla, não? Então, num aborto, claro que ali você está gerando karma novo, mas quem está sendo abortado, por sua vez, está tendo um retorno kármico. Então essas coisas são complexas, essas coisas não são totalmente lineares. Pode ser sim que aquela alma encarnante tenha por karma ser mandada de volta, por algum motivo dela. Então aí o aborto foi kármico. E quem fez aquele aborto tem menos responsabilidade, porque aquilo era kármico. Agora, se há um aborto kármico, precisa procurar aqui quem se preste a fazer aquilo, porque nem todo mundo se presta a fazer um aborto, mesmo kármico. Então precisa procurar quem está disposto, quem pode fazer isto, e aí canalizar e fazer a coisa acontecer. A responsabilidade varia. E nesse caso a responsabilidade de quem aborta é menor, porque ela também estava servindo como um instrumento kármico. Responsabilidade há sempre, porque um aborto é a interrupção de um processo de vida. E se a alma já estava integrada naquele processo, a responsabilidade é maior. Agora, se a alma não estava muito coligada, não estava muito ligada, a responsabilidade é menor. Porque se a alma não estava muito coligada, se a alma talvez não estivesse nem interessada na encarnação, nós não podemos saber isto. Podemos saber estas coisas. Então teríamos que ver qual é a lei e cumprir a lei. Porque não sabemos qual é o nosso caso. Se uma alma não está interessada e ela passa pela experiência de ser abortada, a responsabilidade dos pais é muito menor do que uma alma que se sente traumatizada por ter sido rejeitada. É muito diferente, tudo isso é muito diferente. E nós não nos conhecemos como almas. Nós estamos muito habituados e viciados em estarmos sempre no nível de personalidade. E com isso não sabemos nada uns dos outros, não sabemos nada de nós mesmos, porque ficamos nesse nível humano. Ficamos nesse nível das ações, das reações. Tem gente que julga uma pessoa pelo comportamento dela,
Uma pessoa que chega, faz uma coisa de mau jeito, pronto, aquela fica estigmatizada. Tem gente que julga a pessoa pela ação externa dela. Nós estamos neste ponto ainda. Então, nós teríamos que estar um pouco mais interiorizados, teríamos que estar um pouco mais interessados em conhecer as coisas por dentro, em conhecer as coisas internamente, em ver aquilo que os nossos sentidos externos não veem, não percebem, porque não alcançam. Você pode ver se uma pessoa é alta ou baixa, se ela é suave, se ela é ranzinza, se ela é doente, vocês podem ver tudo isto, mas o que está lá dentro você não vê por esse mesmo processo. Você tem que estar olhando para dentro de si com uma certa regularidade para poder perceber um pouquinho mais de um outro e para poder não se iludir com a parte externa das pessoas, com a parte externa dos seres. E tem vários tipos de aborto. Dizem que tem um tipo de aborto que ou salva a mãe ou salva o filho. Eu não sei porque eu não entendo realmente dessas coisas. Salva a mãe ou salva o filho, então que ali tem que escolher. Eu não entendo dessas coisas. Eu acho que cada um desencarna na hora que tem que desencarnar e às vezes existem horas opcionais. Às vezes isto é opcional e a gente mesmo pode escolher e certas coisas podem entrar em jogo. Mas o mais simples é você ficar dentro da lei. Não matar. Você fica nesta lei e depois, se você tiver que matar, você vai matar sem querer, sem saber, sem perceber. Isto é outro relacionamento com a lei kármica. Nisto tudo, a gente esteve até indicando que precisava que a gente trabalhasse bem o pensamento, que a gente cuidasse daquilo que está pensando, e se a gente se dá conta que está pensando uma coisa negativa, interrompe aquilo. Interrompe. Não continua, não prossegue. E se já pensou e só depois é que se deu conta, aí procura lançar para o espaço um pensamento contrário. Procura neutralizar aquilo que fez com o pensamento. Agora, existe um trabalho que a gente pode fazer com a mente, procurar perceber quais são as 3 coisas que a gente mais precisa trabalhar. Mas se o ensinamento diz, você vai procurar as 3 coisas que você mais precisa trabalhar, as suas 3 qualidades mais negativas. E vão surgir essas 3 coisas que é preferencial no seu trabalho. E aí, quando essas 3 coisas emergem e que você também considera que aquelas 3 são as tuas qualidades mais negativas, aí você faz um trabalho com a sua vontade e com a sua imaginação de queimar aquelas 3 coisas. Então você aí queima aquelas 3 coisas com a sua imaginação. Sente aquelas coisas queimando. Faz um trabalho sensível. Faz um trabalho de forma que não fique só na mente, mas procura trazer aquilo para o corpo astral. Procura trazer aquilo até para o etérico físico, porque descobrindo mesmo as 3 coisas mais prioritárias a serem modificadas, e você pedindo internamente que aquilo seja queimado, que aquilo seja purificado, você pode sentir até uma resposta no seu etérico. E que resposta é esta? É que o seu etérico ficou mais vitalizado, porque você tirou um pouco de morte do teu corpo, que são aquelas tuas tendências. E aquilo é como morte. Então você tirou um pouco daquilo. O seu etérico fica mais vitalizado. Você vai passar por um processo de revitalização, que pode ser muito importante. E uma pessoa fez 2 abortos. E ela sofreu muito depois disso.
Mas um dia ela sonhou que esses dois seres a perdoaram. Então ela pergunta se este karma já está equilibrado. Bem, que esses dois seres já tenham resolvido isto é muito bom. Isto é muito bom porque elimina daí muito conflito. Agora, equilibrado só estará quando você ajudar dois seres a viverem, ou dois seres a estarem encarnados. Você tem que compensar aquele fato que você fez. O fato deles terem já aceito isto já é muito bom. Agora, para você reequilibrar, para você ficar realmente livre de tê-los que receber de novo, né, numa próxima encarnação e tudo isso, para você ficar realmente livre, você precisaria fazer o trabalho oposto também. Isto é, ajudar alguém a viver num momento de dificuldade. E se nós podemos falar sobre o aborto? O aborto natural, que não foi provocado, pode significar que a alma não quer encarnar, ou que durante o processo encarnatório ela resolveu voltar. Isso é um aborto natural. Agora, o aborto provocado corresponde a você estar interrompendo o processo evolutivo de alguém. Porque no processo evolutivo de uma pessoa pode estar incluído o nascimento físico. E se você manda ela de volta lá pelas tantas, você está interrompendo um processo. E se você está interrompendo o processo de alguém, isto na lei do karma fica registrado. E ali, ou você, numa próxima oportunidade, é abortada, para você sentir o que uma alma sente quando é mandada de volta daquela maneira. Então, ou você é abortada, para você ver o que se passa, ou então você se abortou, você adote alguém que você não fez, adote alguém que não tenha onde estar sendo criado. Então, isso é uma forma de você equilibrar o aborto que fez. Você adote alguém que precise de alguém que o guie, que o conduza, que o ajude. Ontem se falou que quando se faz um aborto, o ser tem que retornar para onde veio. E assim é interrompida a sua vida, interrompido o seu processo de evolução. E uma pessoa estranhou porque diz: como pode um ser que ainda não está encarnado retornar? O nascimento físico é a última etapa do nascimento sobre a Terra. Antes do nascimento físico, e muitas vezes antes dos 9 meses que se passam, o ser já está coligado. Isto nos nascimentos organizados. Isto quando há uma organização no nascimento. Então, muitas vezes, quando há uma organização, a alma já está coligada com aqueles que vão proporcionar a sua encarnação. Então, já existe o fio de ligação. E quando a alma é evoluída, ela escolhe onde vai nascer e de quem vai nascer naquela encarnação. Isto não acontece em geral, mas existe isso também. Então a alma escolhe o ambiente, escolhe aqueles que vão dar a possibilidade dela fazer o que deve fazer aqui na Terra, e então começa a ligação para ela encarnar. Então a alma evoluída escolhe, porque aí ela vai buscar quem vai lhe dar a oportunidade de fazer o que ela veio fazer aqui. Porque, em geral, aquilo que nós chamamos de nosso pai e nossa mãe tem projetos para nós. E quase nunca tem a ver com aquilo que nós viemos fazer. Então a alma evoluída escolhe
justamente para evitar uma perda de tempo depois que está aqui encarnada. Agora, nem sempre isto acontece. Muitas vezes, quem se coliga com os chamados pais, às vezes está em pauta um processo kármico. Então, às vezes, é o karma que determina onde se vai nascer e de quem. Porque ali vai haver um processo kármico de purificação ou por outro qualquer motivo, ou por colaboração. Mas mesmo que seja um processo kármico, a alma está coligada desde o princípio. Quando há a fecundação, a alma já está coligada ali. De forma que qualquer aborto está mandando a alma de volta. O que acontece é que a alma coligada vai confirmando a sua coligação. Então ela vai encarnando aos poucos. E quando ela está completamente encarnada, aí então acontece o nascimento físico. De forma que qualquer tipo de aborto está mandando uma alma de volta. Está traumatizando uma alma, que tem que voltar, às vezes, violentamente, conforme o sistema que a pessoa usa para abortar. Conforme o sistema, a alma tem que voltar violentamente. E depois vai ter que ser tratada lá do outro lado pelos curadores internos. Em geral, a alma que é mandada de volta com esse sistema é porque ela fez isto em outras vidas. Então ela está equilibrando o que fez, experimentando o que ela fez. Porque aí ela aprende e quando ela retornar, ela não vai mais fazer abortos. Então ela vai passar pela experiência, ela vai ver como é, e aí ela já vai deixar de fazer, se ela chegar a aprender. Porque há almas que não estão muito abertas para aprender. Mas aquelas que estão abertas para aprender, quando experimentam isto, nunca mais vão fazer isto. Então isto é o que foi dito e, portanto, não é real que uma alma encarne na hora do nascimento físico. Na hora do nascimento físico, ela já deve estar completamente encarnada. Isso são os casos normais. Agora, há almas que por karma devem encarnar. E elas não querem encarnar, não estão dispostas a encarnar, porque guardam em si a memória de coisas passadas quando elas não foram muito felizes aqui na Terra. Então, às vezes, elas não querem encarnar. E aí há almas que não ficam totalmente encarnadas. Mas pode acontecer o nascimento físico. Mas aí, logo na infância, se percebe que a alma não está totalmente encarnada. Os pais deveriam saber destas coisas, os pais deveriam se preparar. Eu não sei o que dizem nesses cursos de pré-matrimoniais, porque eu nunca fiz esses cursos e não sei o que ensinam lá. Mas os pais deviam estar preparados a respeito dessas coisas e não podem contar com esses estudos que se dão aqui na Terra. Nós temos que buscar estas coisas, temos que nos interessar, temos que procurar. E existem medicinas de caráter espiritual que sabem informar sobre essas coisas. E uma pessoa pede para a gente explicar por que acontece o aborto natural. O aborto natural tanto pode ser uma alma que estava vindo para a encarnação e que resolve retornar, não quer prosseguir, por tantas razões, não? Por tantas razões que podem ser causadas pelo ambiente no qual ela está encarnando, que ela olha e resolve retornar, ou pode ser alguma outra razão. Ou também um aborto natural pode acontecer porque uma alma, naquele momento, tinha necessidade só de viver algum tempo em contato com a Terra. Um tempo que não chegava a 9 meses. Ela tinha necessidade de um contato com a Terra. Tinha necessidade de um contato material.
tinha necessidade de uma experiência terrestre, para depois ela prosseguir o processo dela lá. E era um contato rápido. Então, por isso pode haver um aborto natural. Aquele ser não precisa mais estar na Terra, foi só aqueles meses ou só aquele tempo, já pode voltar. E com essa experiência, mesmo no útero materno, se está numa experiência terrestre, né? Não é só quando a gente nasce fisicamente, não. No útero você está já na experiência terrestre ali dentro. E se a experiência é pouco tempo, feita a experiência, o ser pode voltar. Uma pessoa diz que não consegue orientar o seu filho com respeito ao vício da TV, as músicas, etc. E que ela acha que isto é kármico porque parece que ela fez abortos. Sim, nós teríamos que saber que quem faz aborto corre o risco de, em um próximo parto, acolher um desconhecido, alguém que não tem nada a ver com ela e que estava precisando de um canal para nascer. Então, isto é um dos resultados de fazer aborto. Qual é a nossa posição em relação ao aborto? Nenhum de nós pode determinar o retorno de uma alma para os planos internos, porque nós não somos donos e nem proprietários de nenhuma alma. E uma alma está já coligada com a encarnação, mesmo antes do feto estar desenvolvido. Aqui uma pessoa está fazendo uma consulta. Diz que alguém está grávida de um ser que, segundo alguns médicos, será uma criança vegetativa. O crânio possui o formato de um limão. Cerebelo não está definido, as mãos estão em hiperflexão. E os médicos estão sugerindo a interrupção da gravidez. E a mãe não sabe o que fazer. Estas coisas dependem da consciência da pessoa que está grávida, não é? Nesses casos, é imprescindível a guiança da luz interior do ser. Imprescindível. Quer dizer, mesmo que a ciência terrestre diga que um ser vai nascer defeituoso, vai nascer quase indefinido, isto depende da consciência da pessoa que está grávida. Então é preciso que a luz interior, que o ser interior, organize, guie este assunto. Porque seria preciso saber se aquilo é um karma da mãe, de receber um filho nessas condições, e aquilo é karma dela, ou se esse filho não deveria nascer ainda, ele que se precipitou para a encarnação e não pôde ser formado direito. Isto é impossível da ciência terrestre poder detectar. De forma que nós não podemos dizer nada a respeito desse assunto, e isto está dependendo se o fato é kármico ou se aquele nascimento é facultativo. Mas trata-se, basicamente, da posição da mãe diante da lei que diz não matar. Depende da posição da mãe. Então, se ela não tem uma relação total com não matar, ela tem motivos de sobra para fazer um aborto. Mas depende da relação dela com esta lei. E dependendo da relação dela com esta lei, vai ser o que vai acontecer depois. E o que vai acontecer também, inclusive, com esta criança. Uma pessoa diz assim: aqui foi dito que trazer filhos ao mundo nesta época é uma imprudência. Então deve-se fazer abortos conscientes? Ou isso é uma imprudência também? Porque, no princípio, aquelas células ainda não têm alma. E o que sucederá então?
Bem, dentro da ciência material, pode ser que ali não tenha alma. Pode ser que se possa fazer um aborto dentro da ciência material. Mas nós sabemos que nenhuma alma entra de repente na encarnação. E que há almas, mesmo que antes de haver a fecundação física, elas já estão em linha, já estão coligadas. Elas já estão se preparando, já estão descendo, estão se aproximando. Se alguém está na situação de ser veículo para alguém encarnar, mesmo que ela não tivesse planejado isto, mas ela pode estar sendo veículo para alguém encarnar, ela não precisa abortar. Ela leva a gravidez até o fim e doa a criança. Porque muitas vezes a gente gera não para nós sermos os pais ou as mães. A gente gera, às vezes, só para ser veículo, para a pessoa vir ao mundo. Quando ele veio ao mundo, tem o caminho dele. E nós sabemos que, mesmo espiritualmente, nós podemos não ser criados pelos nossos pais. Está dentro da lei espiritual. Nós poderíamos ser criados, por exemplo, por um Estado, se o Estado fosse decente. Então, digamos que a gente não conte com o Estado, que poderia nos criar. Mas nós podemos ser criados de diferentes maneiras, de diferentes formas. Podemos ir sendo criados, até acompanhados, por seres internos, por seres que não estão encarnados. Se uma pessoa engravidou porque era necessário um veículo, um canal para que alguém encarnasse, ela que cumpra aquele papel, sirva, vai desenvolver muitos aspectos dela, que se ela não fosse canal para aquilo, não desenvolveriam. Porque isso é uma experiência um pouco especial, não? A pessoa que faz essa experiência se transforma. Mesmo que ela doe a criança, que ela encaminhe a criança, ela passou por uma experiência, ela se transformou, lhe bastou aquela etapa. Ela não precisa mais nesta encarnação. Ela não precisa mandar a criança de volta. Porque mesmo que a alma não esteja totalmente coligada com o processo no útero materno, mesmo que aquela consciência, aquela alma esteja ainda com o fio, com aquele processo, ligando um fio, mesmo assim, ela recebe um impulso de rejeição se você aborta. Ela recebe uma rejeição. Isto não é bom para uma alma. É muito simples isto. Você assume a responsabilidade do ato que você fez, mas na hora que a alma encarna e que vem ao plano externo, você encaminha aquele ser. E ele vai seguir o caminho dele. Ele está sob uma outra regência, se os pais não querem. Não falta regência, não falta ajuda. E o que ocorre quando uma pessoa realiza um aborto? Então, a pessoa que faz um aborto, ela manda de volta violentamente uma alma que estava vindo para este mundo. Então ela produz um ato de violência. Agora, quando se faz isso, e depois a gente se dá conta que cometeu um ato de violência, pode ser que a pessoa tenha necessidade de equilibrar este ato. Então ela pode equilibrar este ato salvando alguma alma, ajudando alguma alma que esteja em alguma dificuldade espiritual. Assim, se você mandou uma alma de volta, e em seguida você ajuda alguma alma a ficar aqui, em paz, você equilibrou este ato. Hoje em dia, existem milhões de almas encarnadas e que estão em estado de abandono, embora estejam encarnadas, e que necessitam ser adotadas ou ajudadas a viver aqui na Terra.
Então não falta oportunidade para se equilibrar um aborto. Estão perguntando, quando Maria expressa preocupação pelas almas que não conseguem encarnar nestes momentos, ela se refere só ao aborto ou também a métodos anticonceptivos? Se refere às duas coisas, porque quando se refere ao aborto, se refere àquelas almas que já começaram a encarnar. E o feto já tem a alma coligada. Agora, os métodos anticonceptivos também podem dizer respeito a isso, porque pode haver alguma alma aguardando para encarnar através daquela pessoa e ela não permite que se faça o contato por causa dos métodos que usa. De forma que são dois casos diferentes, mas ela provavelmente estará se referindo a todos os casos. Há muita falta de seriedade e falta também de humanidade sobre esse assunto. Porque quem não tem vocação para ser mãe, diante da lei pura, não devia ter relação sexual. Quando há relação sexual e não há a intenção de ser mãe ou de ser pai, daí por diante começa uma série de erros, inclusive seres que podem não ter nada a ver conosco e que são atraídos por aquela relação que não tinha que existir. Então aí cria-se um karma cada vez mais intrincado. Mas, como são muitos os desdobramentos desta questão, seria bom que a gente fosse à raiz. Isto é, quando perguntaram a um grande filósofo indiano quantas relações ele tinha tido com a esposa, ele disse: tive 8, porque tive 8 filhos com ela. Isso diz tudo. E se você não tem que ter filho com ninguém, não tem que ter relação sexual. Isto é a raiz da coisa. Agora, saindo disso, aí começam a aparecer inúmeros problemas, inúmeros casos. Só se pode dizer que cada caso é um caso, porque precisaria conhecer a intenção da pessoa, precisaria conhecer qual é a meta da pessoa, enfim, precisa ver caso por caso. Mas na raiz da coisa, na raiz mesmo, a relação sexual é para reprodução da espécie. Fora disso, é uma degeneração de um processo animal, em que a humanidade, neste ponto, está mais atrasada do que os animais. Porque no reino animal, se uma fêmea não está no cio, ela não aceita o macho. E se o macho não sente que a outra está no cio, ele também permanece no seu lugar. De forma que neste ponto nós estamos mais atrasados que o reino animal diante da lei. Agora, claro que como a humanidade se tornou muito complexa e como a humanidade durante as suas encarnações nunca procurou seriamente um alinhamento com a alma e um alinhamento com o espírito, hoje almas que poderiam ter tido dezenas de encarnações têm centenas, de forma que isto complica muito toda a parte kármica. Nós temos que ver tudo isso e teríamos que tomar outras decisões na vida, de um modo geral, não é? Para depois termos uma outra realidade aqui.
E é por isso que vem sendo anunciada uma nova humanidade. Porque esta humanidade, do jeito que ela está, não tem condições de colaborar na evolução cósmica. Isso está dito, é sabido, e nós estamos apenas aguardando a nova humanidade. E enquanto estamos pertencendo à velha humanidade ou à humanidade atual, estaremos plantando sementes em nós para que, numa próxima oportunidade, estejamos um pouco mais afinados com o plano evolutivo. E claro, não se pode julgar ninguém, nós não temos sequer a leitura do nosso karma passado, nós não trabalhamos estas coisas, nós ficamos sempre na superfície das coisas. E agora, se começarmos a reconhecer isto, se começarmos a reconhecer a nossa situação, estaremos plantando boas sementes dentro de nós para uma nova humanidade.